comecei a docência desde os 13 anos. Eu dava aula de reforço para os alunos da minha mãe. E minha mãe é professora. Na verdade, na minha família paterna e materna tem muitos educadores, né? Muitos educadores e educadoras. Então, eu estou permeada nesse universo da educação. E eu fugia disso. Eu não pensava em ser professora, né? Eu não pensava em fazer licenciatura, nem a docência. Na verdade, eu fugi disso. Então, quando eu fui prestar vestibular, a minha primeira opção, ainda sou do tempo do vestibular, sou do século passado, eu escolhi jornalismo. Na verdade, sou apaixonada por comunicação. Porém, era um dos cursos mais concorridos, era o segundo curso mais concorrido na UFPA. E aí, depois eu fiz para turismo, depois para psicologia. Por fim, depois de tentar e não passar, porque eram todos cursos concorridos, minha mãe falou assim: Aline, você está perdendo tempo, você é muito jovem, faz um curso aqui mesmo, porque eu queria fazer vestibular fora, queria, na verdade, cursar fora para morar sozinha, né, ir para o mundo. E aí, o pretexto seria ser aprovada no vestibular. E aí, a mãe falou assim: faz aqui para licenciatura letras, é literatura, você gosta de ler, é a mesma coisa, a grade pode ser parecida, depois você termina e faz o que você quer. Aí eu falei assim: tá bom, vou fazer. Fiz e passei. Então eu entrei no curso achando que ia amar literatura de cara, porque eu sou apaixonada em leitura. Mas eu tive umas experiências com professores no início em que eu fiquei apaixonada pela linguística, que é a outra vertente, né, a outra linha do curso. E acabei me apaixonando, na verdade, pelo curso como um todo. Mas tive que manter esse curso, a jornada acadêmica, com um trabalho numa empresa corporativa. E o meu sonho, quando eu entrei nessa empresa, era trabalhar nessa empresa e trabalhar na área de comunicação. Então eu pensava em ser assessora de comunicação, organizar eventos, era isso que eu visualizava, era um meio. Mas na empresa eu acabei exercendo umas outras atividades, que era ministrar treinamento para as pessoas que entravam. Na empresa, quem acabava de ser contratado tinha que ser ambientado na empresa, então eu dava treinamento de diversas ferramentas, diversas áreas, né? E aí eu acabei exercendo a docência desde aí. Eu apaixonada, porque tinha didática, dinâmica, uma semana de treinamento, conteúdo, dinâmicas, enfim, intercalava. Por fim, então, eu saio da empresa, termino o curso e vou para a docência. E começo no ensino técnico. Então, vou para o ensino EJA, né? Então, esse ensino médio rápido, depois vou para o curso técnico e aí eu entro, então, consigo passar como eu vou, na verdade, para a docência no ensino fundamental 2, né? Sexto ou nono ano. E aí eu começo trabalhando aí e faço um processo seletivo para professora substituta na Unifespa. Passo e começo a exercer, então, a docência no ensino superior. Então, eu passo 2 anos na Unifespa, só podia ficar até 2 anos. Foi maravilhoso deixar de ser aluna, voltar para casa enquanto professora. Nesse meio tempo, estou fazendo as pós, né? As especializações. E aí, eu volto, quando termino o contrato, para o ensino base. Então, eu começo no ensino fundamental novamente, vou depois para o ensino médio e para o preparatório. Então, sempre foram desafios, porque são turmas e, assim, são dinâmicas diferentes. Se você me perguntar como eu dou conta, porque em geral você vai conversar com professores que são ou do fundamental, ou do médio, ou do cursinho, ou do superior. Eu estou nos 3, na verdade estou nos 4. Então, eu estou no fundamental, no médio, no preparatório e no superior. E são bem diferentes, né? Porque eu sou professora de literatura tanto no fundamental, no médio, quanto no cursinho. Porém, eu também trabalho com os projetos de vida, com os alunos, que também com o novo ensino médio, então existem os itinerários, então eu trabalho com eles. E nos cursos de graduação, eu estou nos cursos de pedagogia, direito, psicologia, enfermagem e gestão. Além de pedagogia e tutoria à distância. Então é muita coisa, é muita docência, muito professorar. Então eu diria que eu fugi um pouco da carreira de professora, mas eu acho que já estava predestinada, já tinha nascido para isso, eu não tenho dúvida hoje, porque a minha mãe é professora, ela trabalhava manhã, tarde e noite exatamente como eu trabalho, ela não tinha tempo, então passei uma adolescência com uma mãe ausente sobre uma mesa, corrigindo atividades e tudo mais, então eu não via com bons olhos. A partir do momento que eu tenho uma vida acadêmica e que eu começo a compartilhar e estar em sala de aula,
eu não me vejo fora disso. E eu não sei porque eu fugi por tanto tempo. Na verdade, deveria ter feito isso desde sempre, né? Deveria ter acreditado naquela menina dos 13 anos que dava aula de reforço para os alunos da minha mãe. Eu não sei dizer para você exatamente, não sei descrever o quanto é maravilhoso realmente estar na sala de aula. E não é mentira, quem me conhece sabe, se eu fosse milionária eu ainda daria aula. E aí eu daria mesmo, né? Porque hoje eu vendo aula, né? Então eu sou remunerada por isso, mas eu daria. Então o que eu amo em ser professora é compartilhar. Então não me serve nada ter um título de mestre, especializações, leituras, se eu não puder compartilhar o pouco que eu conheço com outras pessoas. Então acho que a grande magia disso tudo é compartilhar. É ajudar com que essas pessoas realizem os seus sonhos, porque quando eu estou no fundamental, eu estou fazendo com que elas vão evoluindo a cada passo. Daqui a pouco eles são meus alunos do médio, daqui a pouco estão no cursinho pré-vestibular e os meus ex-alunos do pré-vestibular são meus alunos hoje na graduação. Então saber que eu estou ajudando eles a construírem aí, né, a carreira deles profissional e realizar o sonho deles não tem preço, né? Então é muito bom fazer parte da etapa da vida de cada um e compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Então acho que o bom de saber alguma coisa é você poder compartilhar o que você sabe com alguém. Então acho que esse é o grande segredo, né? E isso é o mais importante. E não existe uma sociedade, não existe pessoas, não existem carreiras, não existe empreendedorismo se não houver a base que é a educação. Então a educação é o ponto de partida. Também eu acredito que a educação além do ponto de partida, é realmente o agente transformador da sociedade. A gente pode realmente conseguir garantir o que constitucionalmente nos é garantido no papel, a gente pode garantir através, fazer com que isso seja efetivo a partir da educação. Mais leituras, mais conhecimento para que as pessoas efetivamente possam minimamente terem seus direitos garantidos. Em outubro de 2020, então, eu já vinha convivendo com o mioma, que é um problema que afeta grande parte das mulheres, as mulheres férteis, né? Então se alimenta ali do sangue da mulher, enfim, é da parte fértil da mulher. Então qualquer mulher ali nesse período, ela pode desenvolver. Claro que se você tiver algum caso na família, isso também já favorece. Então eu já vinha convivendo com o mioma, mas chegou um momento que precisava ser retirado. E não tinha como retirá-lo somente porque ele era um mioma intramural, então ele estava na parede do útero, só retirando o útero e fazendo uma esterectomia total. Então eu já esperava há 10 anos, tomando o anticoncepcional sem intervalo para tentar controlar o crescimento dele. O que ele fazia? Ele fazia com que o meu útero crescesse como se eu tivesse com uma gestação, com um embrião, mas não havia, o útero que estava crescendo e também se eu não estivesse tomando remédio eu poderia ter hemorragias, né? Então ficar sangrando muito tempo, esses seriam alguns problemas. Mas eu continha isso com os 10 anos tomando remédio sem intervalo. Mas chegou um momento que não dava mais, ingerir tanto hormônio não é uma coisa saudável, a gente sabe os efeitos que isso pode trazer para as mulheres. A gente toma, mas a gente tem que tomar toda a precaução. Enfim, chegou o dia de fazer a cirurgia tão esperada, que era a minha esterectomia. Então eu fiz em outubro de 2020 e nessa esterectomia o meu intestino foi perfurado, né? Então depois eu tive que ir correndo ao municipal, 5 dias depois da cirurgia, já estava em casa de alta e passei mal, estava sangrando muito, então era muito estranho e fui ao municipal. E lá eu tive que fazer uma laparoscopia, se eu não estiver enganada, e saí com uma bolsa de colostomia. Foi uma cirurgia delicada, eu saí praticamente sem sinais vitais, eu estava bastante debilitada porque eu tinha feito uma cirurgia na terça e no domingo já estava fazendo outra. E saí com uma bolsa de colostomia que até então eu não sabia o que era. E fiquei 1 ano e pouquinho com essa bolsa de colostomia. Então foram novos desafios. Então eu tive que conviver com uma mudança no meu corpo, o fato de uma quase morte, e conviver com essa bolsa. Recentemente eu postei que eu tinha comprado uma calça jeans, então eu não usava jeans porque a bolsa ficava exatamente aqui, então onde ficava eu tinha que usar vestido. E como o intestino ele é desviado, a gente não tem controle sobre as fezes, então ela podia produzir sem nenhum controle meu, então eu não podia usar roupas apertadas, tinha que usar vestidos. Isso foi uma mudança, saber o que eu poderia fazer, como seria a minha nova rotina, que lugares frequentar, se eu poderia usar biquíni, não usar. Eu tentei encarar isso da maneira mais positiva, acho que eu levei numa boa até, acho que eu superei
bem bacana, fui para vários lugares, não deixei de fazer nada, tudo que eu pude fazer eu fiz, viajei, fui dirigindo daqui para Pernambuco 3 dias de viagem, fui com a minha bolsa de colostomia, usei biquíni, tirei várias fotos com a bolsa de colostomia, então não foi nenhum problema. E aí, claro, era só provisório, isso não era para sempre, então eu teria que fazer reversão, que é a reconstrução do trânsito intestinal, em uma outra etapa. Achei que isso seria super tranquilo. De fato, em fevereiro deste ano eu fui fazer a cirurgia, aparentemente foi tudo tranquilo, fiquei 6 dias no hospital, fui para casa. 7 dias depois meu intestino não funcionou. E aí a gente começa uma saga de quase mais de 30 dias depois no hospital. Então eu retorno ao hospital, passo mais de 5 dias sem comer e sem beber, porque eu não estava com o intestino funcionando, eu não arrotava, eu não acontecia nada. E eu sempre cheio, o abdômen bem distendido, então decidiram que eu não iria comer e ficar só no soro. Aí ele começa a funcionar. Ah, beleza, funcionou. Aí começou a vazar, tinha um localzinho do dreno e estava vazando fezes, ao mesmo tempo que eu ia ao banheiro, vazava. Então descobriram que tinha uma fístula, ou seja, em algum momento a cirurgia, um ponto não fechou, alguma coisa, então tinha que esperar fechar naturalmente. Nesse processo foi medida a quantidade para ver se era muito grave ou não, se dava para aguentar, ou você teria que fazer uma nova intervenção. Não foi preciso, porém eu volto para casa. Me dão alta porque você ficar muito tempo no hospital corre o risco de você pegar outras infecções. Então o médico achou que o meu quadro clínico estava estável, que eu poderia ir para casa, mas eu não me sentia bem nesse dia. Eu me senti mal, mas mesmo assim, me senti assim, com calafrios, tinha alguma coisa estranha. Fui para casa. Quando é à noite, 39 graus, volto para o hospital. E lá eu tomo um antibiótico, eu nunca tive alergia a nada, eu desenvolvo uma alergia que fico 3 dias de cama e depois descobrem que eu estava com uma infecção urinária e eu quase não saio do hospital. Bom, nesse meio tempo eu estou fazendo um mestrado e tentando concluir ele, adiei por várias vezes, então o mestrado que era para terminar em 2 anos eu só concluí agora. Mas não desisti. Mesmo nessas situações em que eu estava ali ruim, eu dei aula ainda, um dia antes de fazer a cirurgia de construção intestinal, virtual com os alunos, porque eu estava internada, mas eu marquei com eles pelo Meet, fiz uma aula com eles, daqui a pouco eu já não estava, já estava ruim. Mas depois que eu voltei, continuei dando tutoria e agora, efetivamente, eu estou, graças a Deus, por um milagre, eu estou viva e com a rotina de manhã, tarde, noite trabalhando e finais de semana. Eu poderia facilmente ter desistido do mestrado, seria viável para muitas pessoas, mas a Aline que eu sou não poderia. Muitas pessoas se inspiram em mim, então eu não poderia, nesse momento, dizer eu vou desistir. Então eu lutei até o último momento. Houve uma troca de orientadores, o orientador que estava não quis mais continuar me orientando, eu entendo os motivos. Fui super acolhida para a orientadora que encerrou esse ciclo comigo. E foi uma defesa muito bonita, muito elogiada, um texto escrito a suor, sangue e muita coragem. E aí, mestra e com mais arcabouço teórico para compartilhar com os meus alunos. Eu acho que a Aline, ela não consegue se desassociar da Aline professora. Eu sou um ser só. Eu sou professora, eu sou mãe, eu sou aquelas que todo mundo conhece, então eu sou bem transparente. Talvez os alunos não consigam ter essa separação. Ah, essa aqui é a Aline, não, a Aline minha professora. É a Aline, né? Ou a professora Aline. Isso não, essa imagem ela não consegue, eu percebo que ela não consegue ser desassociada. Os alunos não conseguem fazer essa separação. Então, frequentemente, se eles vão dar o feedback, também é levando em consideração a Aline com essa trajetória que eu te apresentei. O feedback dos alunos, é claro, turmas de 30 e 40 alunos eu vou receber de todos, né? Eu não tenho como falar de todos, vamos falar dos feedbacks que eu recebo. Constantemente eu sou muito agradecida, eu postei recentemente algumas coisas, eu não posto muito, eu não sou muito vaidosa nesse sentido. Eu me importo o resultado das pessoas, se as pessoas de fato elas estão conseguindo conquistar os seus objetivos, se eu estou contribuindo de alguma forma. Mas o feedback é sempre obrigada, obrigada por ter feito algo diferente, por ter sido a mais, por ter levado mais do que conhecimento. O feedback é sempre esse. Mas vamos falar então pela base. Fundamental, médio, preparatório. É um espaço que talvez a gente não espere tanto um retorno, porque os alunos estão estudando, eles querem passar de ano por conta que os pais, né, querem esse resultado e quer ser aprovado no Enem. O que são aprovados, alguns retornam. Obrigado, você contribuiu, a redação eu você, o repertório que você deu, tem esse feedback. Mas ensino fundamental e médio nem tanto. Porém, como eu dou disciplina de literatura,
é uma disciplina que ninguém dá importância. As pessoas não entendem a importância gigantesca da literatura na vida, gente, na verdade da arte. A arte é algo importante, ela nos humaniza, ela nos resgata desse mundo maluco, né? Esse mundo difícil, conviver em sociedade, são tantos conflitos, ideias diferentes, tanta informação. Então a arte ela humaniza, né? Nos torna mais humanos, então faz um resgate, nos salva. Então eles não entendem isso, mas o feedback que eu quero falar sobre é quando o aluno vai ao shopping ou em algum lugar e tira foto de um livro e diz assim: professora, lembrei de você. Professora, qual desses você indicaria, né? Eu acho que eu realmente estou contribuindo, porque tocar pelo menos um aluno numa turma de 30 alunos, de 20 alunos, e fazer com que ele entenda a importância da leitura e o quanto ler é perigoso, porque ler te traz conhecimento, ler liberta, né? Então ler sim é perigoso. As mulheres elas só começam a ser alfabetizadas no Brasil no século XIX. Antes disso a gente não lia. Então a gente começa a ter acessos. Então o conhecer é perigoso. Então, ver que um aluno consegue entender a importância e que ele já está lá selecionando livros e te pedindo indicação, então isso é fantástico. Eu medio 2 clubes de leitura. Eu sei o quanto é desafiador ter que promover a leitura, ter que divulgar literatura e dizer que isso é importante, fazer com que as pessoas estejam num sábado à tarde às 5 horas, numa live no Instagram, ouvindo a gente falar sobre leitura. Então o feedback é sempre nesse sentido de que a gente está contribuindo de alguma maneira. Feliz Dia dos Professores, Chaline! Você se dedica o ano todo para me dar a melhor educação e enriquecer com conhecimento a vida de todos os seus alunos e alunas. Por isso eu quero muito que você matar. seja o centro das atenções hoje. Mais do que uma profissional inspiradora, você é um ser humano maravilhoso. E mesmo tendo passado por muitas coisas, nunca deixou de sorrir. Feliz Dia dos Professores! Ai, gente! Como o Dia dos Professores está chegando, eu gostaria de homenagear a professora Aline, uma professora maravilhosa. Ela me ajudou muito quando eu comecei a estudar aqui no Alicerce. Ela foi uma das minhas primeiras professoras e continua até hoje. Ela foi uma grande mestra e continua sendo. Eu tenho muito orgulho de ser aluno da professora Aline. Sempre quando ela tem projetos, eu sempre participo. Ela tem essa essência da arte, da literatura, que eu também tenho, que eu também gosto. E por isso eu considero a professora Aline uma das minhas professoras mais queridas, uma das minhas professoras mais próximas. Nas tutorias de sábado, eu sempre faço presença lá na aula dela, sempre agradeço a todo o empenho, todo o conteúdo que ela tem a nos fornecer. E quero dizer que, professora, a senhora é uma mentora fantástica, uma professora maravilhosa e que todos os seus alunos deveriam ter orgulho e a honra de tê-la como nossa orientadora. Oi, tia. Meu Deus, o Mário! Agradecer Eu quero adotar por ele. ser essa professora tão boa, que faz a gente se sentir em uma família, acolhidos ao ensinar que quando a gente está com dificuldade ou algo do tipo, você sempre está aqui para dar conselho. Ai, gente, o Mário é fofo! Oi, professora, aqui é a sua aluna Luísa. Bom, o que dizer da senhora, né? Muitas coisas. A gente fica até meio em dúvida do que falar, mas a senhora é aquela professora que não é só professora, é amiga, é conselheira, é uma pessoa incrível que sempre está ali para ajudar a gente nos piores momentos. A gente pode estar com a maior dificuldade, mas você sempre dá um jeito da gente conseguir aprender aquele tema, aquele assunto. Eu quero te agradecer. Então, assim, eu quero te agradecer pela trajetória da minha vida, né? Desde o 8º até, acho que o meu 3º ano de ensino médio, eu continuo aqui. Mas você sempre foi incrível pra mim e pra todos os alunos, tratando todo mundo igualmente, sem diferença. Ai, deixa eu respirar. Eu sou muito grata por estar viva, né? Acho que isso é importante dizer. Meus alunos e todas as pessoas que convivem comigo sabem. Eu acho que é muito significativa essa homenagem, poder ver os vídeos. Vocês imaginam, isso passa um filme na minha cabeça, porque eu fico pensando quando eu estava no hospital que achei que não ia viver, teve momentos bem difíceis. E aí eu pensava, até brinquei com os alunos que eu falava, gente, eu até via vocês me homenageando, fazendo faixas pra mim, postando nos stories e dizendo que me ama e que eu era importante. Que bom que isso não aconteceu agora, um momento vai acontecer, óbvio, mas poder estar viva
ser homenageado em vida e poder ver e ouvir isso agora não tem preço. E como eu falei, ser professor eu não sei, é porque a gente lida com pessoas diariamente, né? Eu lido com crianças, com adolescentes, com adultos, com diversas situações e estruturas familiares. Eu sou meio que psicóloga deles, sou mãe também. E como eu falei, eles não conseguem diferenciar, eles realmente confiam em mim. E o que eu posso dizer é que eu sou muito grata, então acho que realmente eu estou conseguindo mediar, ser curadora de conhecimento, conduzi-los para o melhor caminho e entender que independente da profissão que eles escolham, qual vai ser o futuro deles, eles precisam ser humanos, eles precisam ser afetuosos e eles precisam se respeitar. Então acho que todos os meus alunos, eles são alunos acolhedores, eles entendem que respeito é a palavra de ordem para conviver harmoniosamente na sociedade e sabem que ninguém é melhor do que ninguém, mas que eles podem ser melhores a cada dia. Então acho que essa é a minha missão e eu acho que eu estou cumprindo bem. Muito, 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 muito obrigada. Eu só tenho a agradecer mesmo de verdade. Que bom.